Vamos para mais um vídeo do nosso canal, Ministério Clã. Cura, libertação e avivamento. E o tema de hoje é um tema bastante polêmico, mas que nos faz refletir. Qual a diferença entre viver a vontade de Deus e viver a vontade permissiva de Deus? São duas coisas completamente diferentes que nós vamos abordar hoje nesse vídeo para que você possa refletir. Você está vivendo realmente a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor desenhou para a sua vida? Ou você está vivendo a vontade permissiva, aquilo que são frutos unicamente das suas escolhas? E, consequentemente, sofrendo as consequências. Que você não é fruto do acaso, você não é fruto do meio, você não é simplesmente alguém que deu certo na vida, mas você é filho de Deus. E o Senhor escreveu uma história única para você viver desde quando você estava no ventre da sua mãe. Ele te chamou pelo nome e te deu um destino. Muitas das vezes nos pegamos fazendo a seguinte pergunta: será que essa é mesmo a vontade de Deus para a minha vida? Ou sequer você nunca parou para refletir se aquilo que você vive hoje está alinhado com a promessa, com aquilo que Deus projetou para você. E vou te ensinar também como identificar se você está fora da vontade de Deus. Viver a promessa de Deus é viver aquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida. E não tem nada a ver com simplesmente os desejos do seu coração, com a sua vontade, mas sim com a vontade de Deus. Isso é muito claro e notório quando Deus chama Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei e farei você pai de multidões. Sua descendência será tão grande, mas olhe para o céu se você conseguir contar. Esse vai ser o número da sua descendência, ou seja, incontável. E Abraão conhecido como o pai da fé. E a história é emblemática porque como que alguém seria o pai de multidões se ele era casado com Sara? E Sara era estéril. Sara não tinha nenhum filho e ainda não poderia ter filhos. E Deus ali reafirmou a sua promessa sobre Abraão. Abraão teve experiências de ouvir Deus, de falar face a face com o próprio Deus. E Abraão ali, ele fez o que o Senhor ordenou. Ele saiu do meio da parentela dele, foi andando em direção à terra que o Senhor tinha para ele, aonde o Senhor ia fazer brotar, nascer, gerar a promessa que ele tinha feito sobre Abraão. E é incrível isso, porque a promessa era para Abraão, mas ele envolvia quem? A sua esposa, Sara. Então, sempre quando Deus te dá uma promessa, essa promessa vai envolver outras pessoas que deverão estar também alinhadas ao mesmo propósito, na mesma direção. Imagine se Sara falasse: não, eu não vou, estou aqui, já estamos morando aqui há anos, no meio da minha família, está tudo ótimo aqui, o que eu vou sair com mala e cunha na mão, atrás de uma terra que eu não sei nem onde fica? Abraão cometeu erros durante a sua jornada, vários erros. Ele levou quem não deveria levar consigo, fez alianças com pessoas que não eram para ter feito aliança, inclusive deu a Sara, sua própria esposa, como mulher a outros reis. Mas o Senhor não permitiu que aquela mentira perpetuasse. E sempre trouxe ali Abraão para o centro da vontade dele. Isso é tão sério que eles se cansaram de esperar pelo cumprimento da palavra que o Senhor tinha dado, que Sara iria gerar. Sara riu e duvidou. Os anos se passaram, nada de Sara gerar. Então eles tiveram a brilhante ideia de, não, vamos pegar aqui essa escrava Agar. Abraão se deita com ela, engravida Agar e nasce Ismael. Ismael nasceu. Só que Ismael não era o filho da promessa. Ismael era o filho permissivo. Porque eles decidiram naquele momento que eles iriam fazer do jeito deles. Então o Senhor permite que Ismael nasça. E Ismael foi uma bênção na vida de Agar. Mas Ismael não era o filho da promessa ali originária. E tempos depois se passou e o Senhor entregou ali o filho da promessa, o tão esperado Isaac. E ali eles passaram a desfrutar da vontade de Deus, da promessa do Senhor, aonde o Senhor mesmo ordenou e cumpriu. Perceba que viver a vontade, a promessa do Senhor vai além das suas possibilidades, vai além das suas necessidades, vai além do seu querer. É algo que Deus vai mover em você e através de você, para que o nome dele seja glorificado. Viver a promessa do Senhor é viver pelo Senhor. É entender que a sua vida precisa ser governada pelo Pai, onde você vai buscar as coordenadas necessárias, onde a sua fé vai ser firmada e desafiada ali todos os dias, debaixo do choro, debaixo do desespero, mas onde te resta uma única opção, senão confiar na palavra de Deus que foi liberada sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua descendência. E toda escolha tem uma consequência. Então, Ismael segue divisão de reinos, e a gente sabe ali, tornou-se uma outra nação, um povo inimigo.
mas o Senhor não deixou de cumprir a promessa. E a Bíblia traz o desenrolar da história de Isaac, seus filhos, e de fato o Senhor cumpriu a promessa. Abraão acreditou em Deus e isso foi dado como justiça. Hoje é conhecido como o pai da fé, aquele que creu verdadeiramente no Senhor. Mesmo errando, mesmo falhando, mesmo duvidando, mesmo tomando atitudes precipitadas, com base nos seus sentimentos, com base na sua incredulidade, com base nas circunstâncias momentâneas, o Senhor fez cumprir. Porque a promessa era para Abraão, mas era sobre o Senhor, Deus, na vida dele. E vemos algo muito interessante sobre a vontade permissiva de Deus. Quando ali o povo de Israel era governado por sacerdote, vemos então a diferença da vontade permissiva de Deus. Viver a vontade permissiva de Deus. Como é isso, Larissa? O Senhor chama ali Israel de seu povo, né? E governa o povo, traz através do sacerdote a direção necessária. Mas para os israelitas isso não era mais o suficiente. Eles viram outras nações instituindo reis, governantes, e eles viram, vamos dizer assim, um novo sistema de governo diferente. Mas que não era para eles. Mas eles gostaram. E começaram ali a reivindicar um rei. Queriam um rei. E o profeta fala, tudo bem, vocês querem um rei. Mas não foi assim que eu planejei originalmente para vocês. Vocês seriam o meu povo e eu os governaria. Mas se assim para vocês não está bom, vamos lá. Foi lá e ungiu Saul. E a Bíblia é bem clara que fala, tudo bem, mas a partir de agora eles vão sofrer a consequência de ser governado por um rei humano. Viver a promessa do Senhor não depende da vontade humana, mas depende unicamente do propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Estiver disposto a se colocar numa situação de obediência, de se submeter àquilo que o Senhor ordenou. Imagine quando o Senhor foi lá e ordenou a Noé, construa uma arca, num lugar onde nem chovia, numa dimensão gigantesca, onde eu acredito que ia muito além dos recursos de engenharia previstos ali para a época, onde ia exigir muita matéria-prima para alguém que talvez nem tinha, mas o Senhor fez cumprir a sua palavra. E Noé acreditou, e ele, durante a construção da arca, choveu. E quem não acreditou, pereceu. Para vivermos a promessa do Senhor, além de obediência, nós vamos precisar de santidade e discernimento espiritual. Por quê? Porque a única coisa que nos afasta do Senhor são os nossos próprios pecados. Então, viver uma vida em santidade é permitir que o Senhor trabalhe em nós, é se tornar sensível para ouvir a voz dele. E, consequentemente, nós vamos ter o discernimento espiritual de entender o que, de fato, o Senhor requer de nós. E se estamos fazendo escolhas de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida. A promessa de Deus é algo garantido, que ele tem para você. E é algo que ele vai se revelar somente para você, no íntimo do seu coração. O que Deus tem para a minha vida é totalmente diferente do que ele tem para a vida da minha irmã. Aquilo que o Senhor projetou para mim é totalmente diferente do que ele projetou para a vida da minha irmã. E eu preciso entender. Então, quando eu decido que eu não quero mais viver de acordo com a minha vontade, com meus padrões, mas que eu quero viver uma vida conforme o Senhor me confiou, debaixo da promessa dele, eu vou precisar mergulhar para ouvir a voz do Senhor, para ter o discernimento necessário. Em Provérbios diz que as bênçãos do Senhor traz riqueza e não pesar. O que quer dizer isso? Quando você está vivendo a vontade do Senhor, você tem paz. Mesmo que você ande em circunstâncias dificultosas, você terá paz no seu coração. O principal termômetro para saber se você está no centro da vontade do Senhor é a paz. Se te falta paz, meu irmão, se o seu coração vive aflito, se você sofre um peso, se tudo aquilo que você planta e o resultado que você vai ver daquela colheita é muito, muito menor do que todo o esforço que você empreendeu ali para plantar, e a conta não está fechando, isso é um grande sinal que você não está debaixo da vontade de Deus. Lutar pelo nosso próprio braço, viver a permissão de Deus, consequências da nossa escolha, da nossa vontade, da nossa teimosia. Por isso que a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, nós falamos sempre de obediência, porque é se submeter, é você acreditar, é você confiar que existe um plano melhor do que o seu. É você descartar, jogar de lado o plano que você mesmo criou e abraçar o plano que o Senhor desenhou para sua vida. Ainda que você não tenha recursos suficientes, ainda que você vê as circunstâncias difíceis, mas você decide avançar. E o Senhor vai fazer cumprir essa promessa na sua vida, para a glória e honra do nome dele. Mas quando seu coração está aflito, onde você vive carregado de culpa, onde as coisas não começam a dar certo, onde você precisa se esforçar muito para que a conta feche, para que você possa conquistar algo, você não está vivendo a vontade de Deus, você está vivendo a sua vontade. Então você vai pagar o preço das escolhas da sua própria vontade. Acontece muito isso, pessoas que decidem por elas mesmas ir embora de país, embora de cidade,
às vezes para abandonar uma dor, para fugir de algo, fugir de uma realidade, e querem simplesmente ir, sem consultar a Deus, se o lugar para onde elas estão indo é a vontade do Senhor, é o lugar onde o Senhor deseja honrar, se é o lugar realmente onde o Senhor quer que ela cresça, que ela frutifique. E elas vão ilegal, vão sem recurso e passam muitas dificuldades, passam muitas provações, ficam até doentes. E nada que a pessoa faça ali naquele outro lugar, naquele outro país dá certo, porque ela está totalmente fora da vontade do Senhor. Vamos dizer assim, ela está contando com a sua própria sorte, ela está contando com as suas próprias habilidades. Como já vi pessoas que tinham apenas uma palavra, não tinha recurso, não sabia se deveria ir, mas buscou ter certeza no seu coração de ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala, vai que eu te sustento, vai que eu sou contigo, vai que eu vou abrir uma porta. E a pessoa chega, ela passa assim por dificuldades, mas rapidamente esse cenário se inverte e essa pessoa consegue ver o Senhor se manifestando na vida dela através de outras pessoas, onde ela é surpreendida com bênçãos, as quais ela nem sequer esperava, aonde ela consegue ver que Deus está sendo com ela mesmo no meio do deserto, da dificuldade, porque ela está debaixo da vontade do Senhor para a vida dela. Então é necessário ter esse discernimento. Nós podemos sim fazer escolhas. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você precisa consultar ao Senhor antes, você precisa dobrar os seus joelhos, ter tempo com o Senhor, gastar tempo com intimidade, oração a Deus, em jejum, em oração, perguntando, Deus, essa é realmente a vontade que o Senhor tem para minha vida? A vontade do Senhor sempre vai estar alinhada a princípios bíblicos, vai estar alinhado ao caráter de Deus. A vontade do Senhor nunca vai estar destoando da palavra dele, do caráter de Cristo. Não vai estar. Então, a gente utilizando esses parâmetros, esses termômetros para identificar se aquilo que você está vivendo, de fato, é a vontade do Senhor para a sua vida ou é apenas uma permissão pela sua teimosia, pela sua insistência por algo que não faz parte do plano de Deus para a sua vida. E quanto mais rápido a gente conseguir recalcular essa rota, quando a gente identifica que a gente está fora totalmente da vontade do Senhor, que tudo está dando errado, a gente está sofrendo perdas consecutivas, a gente colhe mais frutos danosos, amargos do que frutos de bênção. A conta não está fechando. Você trabalha e não tem o resultado que você deseja. Enquanto tem pessoas que têm muito menos esforço, mas está debaixo da vontade de Deus e ele tem uma colheita surpreendente de 30 por 1, de 60 por 1, de 100 por 1, do transbordar, do revaiar do Senhor. Como diz Provérbios, as bênçãos do Senhor não traz danos, não traz pesar. Elas nos enriquecem, ou seja, elas nos agregam, elas nos faz transbordar, nos faz crescer, nos faz prosperar no lugar onde nós estamos. Então, se o Senhor mandou você ir, vá. Enche o seu coração de coragem, de obediência e vai, assim como Abraão fez. Se o Senhor mandou você ficar, fique. Se o Senhor mandou você retornar, retorne. Mas escute a voz do Senhor, porque a Bíblia mesmo diz que os planos que ele tem ao nosso respeito são maiores, muito melhores do que um dia nós podemos sequer imaginar. E a oração que eu faço hoje é, Senhor, eu rasgo o meu plano, eu rasgo os planos que eu fiz, mas eu quero me submeter à vontade perfeita do Senhor. Que o Senhor se revele em mim, me mostrando qual a direção que eu devo tomar. E o Senhor fala. O Senhor vai falar com você e o Senhor vai te dar direção. O Senhor nunca deixou um filho perdido. Ele sempre vai estar lá ali apontando o destino para a direita, para a esquerda, siga em frente, retorne. Mas tem um ditado que diz, se você pegar um trem errado, quanto mais cedo você identificar que você está indo para um destino errado, mais barato fica o retorno. Ou seja, quanto mais você insiste naquilo que não é para você, mais prejuízos você tem. Pode ser prejuízos emocionais, financeiros, espirituais, até chegar a um ponto que essas consequências podem se tornar irreversíveis para a sua vida. Então, hoje o Senhor chama a tua atenção para entender, para dizer, opa, continue. Você está debaixo da minha vontade, você vai vencer, porque sou eu, Senhor, o teu Deus, que liberou essa palavra sobre a sua vida. Ou o Senhor está dizendo para você, volte, você errou, se arrependa, recalcule a rota, recomece, se for necessário, mas volte para o centro da vontade do Senhor. Desça em oração. Aprenda sobre o caráter de Deus através da Bíblia. Jejune. Apresente os seus planos diante do Senhor. Porque o Senhor vai confirmar aquilo que Ele criou, que Ele tem exclusivamente para você. E eu tenho certeza que você vai prosperar e ser muito feliz debaixo da vontade do nosso Deus. Amém?